estarmos recomeçando as nossas lives nesse ano de 2021 com grande alegria, com grande esperança, agora que já estamos com os primeiros brasileiros e brasileiras sendo vacinados, e é importante que possamos manter todos os nossos cuidados com a nossa saúde, utilizando máscara, mantendo a higienização das mãos, mantendo o distanciamento social. E é um ano de esperança, um ano de grandes expectativas, um ano em que eu desejo muita saúde e mais saúde a todos que nos acompanham, a todos que nos cercam, as famílias, os amigos, de todos aqueles que estão nos rodeando em toda a humanidade. E hoje, com grande alegria, nós temos o nosso primeiro convidado de 2021, que é o advogado Gustavo Martinelli, que já está entrando ao vivo conosco exatamente nesse momento. Seja bem-vindo, Gustavo. Eu estava justamente dizendo da nossa primeira live de 2021, um ano de felicidade, de alegria, de saúde, com a expectativa de que todos logo sejamos vacinados, e dando início a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, te agradecendo pelo aceite do convite. Eu gostaria que, antes de nós entrarmos no tema, e quem está nos acompanhando sabe que nós trataremos sobre o lobby e a influência na política, e eu gostaria que você se apresentasse, Gustavo, contasse para os nossos ouvintes quem é Gustavo Martinelli, em que áreas você atua e como que você se sente nesse momento, em 2021, sendo um grande advogado aqui de Curitiba. Muito obrigado, Marlos. Para mim é uma delícia conversar contigo, conversar com um público tão seleto. É realmente um ano cheio de esperança, e já replico os votos de bons anos a todos aqueles que nos ouvem. Eu espero que esse ano seja um ano de coragem também, porque nós precisaremos de coragem para enfrentar os próximos desafios. Verdade. Gustavo Martinelli é um advogado que escolheu seguir na advocacia porque acredita num país melhor, porque acredita num país em que a desigualdade pode ser menor, em que as oportunidades a todos podem ser maiores, pode ser um espaço de tolerância, de crédito na ciência e de abertura democrática. Eu acho que a advocacia tem uma função estrutural nesse processo de construção e fortalecimento das instituições que geram igualdade, que distribui riqueza. Então, eu me considero um ator social. Eu acho que participar da advocacia hoje, no momento em que nós vivemos, é isso, é participar de mudanças sociais e políticas, e não tem como a gente se furtar disso. E justamente por isso que eu me interesso tanto pela política na minha advocacia. Esse tema, na verdade, que nós vamos tratar hoje, é um tema que me é muito caro, porque é o tema da minha dissertação de mestrado. Eu estou encerrando agora a minha dissertação de mestrado, muito em breve irei defendê-la, e o que eu apresento ali, na verdade, são pressupostos para uma eventual regulamentação da atividade de lobby. Atualmente, no escritório, nós trabalhamos com algumas causas que envolvem a defesa de interesses perante o poder público. Já vamos entender o que é esse lobby muito em breve. Trabalhamos também na área digital e na área civil. Essas são as três grandes áreas ali do escritório Martinelli Guimarães. Legal. Acho que para um começo é isso, Marlos. Muito bom. E esse papel que o Gustavo trouxe, que é um papel de todos nós advogados, que é um papel de realmente sermos atores sociais e bons atores sociais, ocuparmos os espaços, é um assunto que eu tenho debatido muito com os criminalistas. Ainda essa semana, num dos grupos de WhatsApp dos criminalistas que eu participo, houve uma discussão em que vários defenderam que ali não era um espaço de discussão política, e a discussão política se dava justamente por causa da vacina, do papel do governador Dória, do papel do inquilino do Palácio
e de um lado e de outro, e as pessoas dizendo que ali não era, uma parte das pessoas dizendo que ali não era um espaço de discussão política. E, na verdade, eu entendo como você que nós somos atores sociais, nós somos seres políticos, que os nossos atos jurídicos, cada ato do processo é um ato político. A advocacia criminal, talvez, mais do que toda, seja um ato de resistência, seja um ato de defesa das garantias frente a um Estado cada vez mais violento, um Estado que mostra todas as suas garras contra o cidadão, seja ele um acusado criminal, seja ele um devedor para o fisco. Então, essa tua ponderação é uma ponderação muito legal, que eu concordo. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, especialmente a Juliana Bertoldi, que já entrou, já deu um alô. Também cumprimentar o Lucas Otsuka, a Inayá Botelho, o Rafael Guedes, enfim, tanta gente poderia aqui nominar, e especialmente também dar um abraço para o meu amigo de São Paulo, Antônio Bernardi, que está nos acompanhando. E o nosso tema de hoje é o lobby e a sua influência na política. Como vocês viram, a regulamentação do lobby é tema da dissertação de mestrado do Gustavo. E eu quero dizer, Gustavo, que é um tema espinhoso e é um tema que é um tabu. Falar em lobby é um ato de coragem, é um ato de resistência, é um enfrentamento de um tabu. E eu gostaria que você, primeiramente, lembrasse aos nossos ouvintes ou apresentasse a quem está nos acompanhando o que efetivamente é o lobby e o que é um lobista, o que são os lobistas. E isso eu acho que é provavelmente o início da tua dissertação de mestrado. Precisamente, Marlos. Você vê que quando eu apresento o meu tema, vou falar com familiares, né? Pô, 2 anos pesquisando algo, meus pais, eles não são do meio acadêmico, meus familiares não são do meio acadêmico, eles não entendem ainda o que é. Pô, tá gastando 2 anos pesquisando um tema, mas o que é de tão importante? Eu falo, bom, eu estou pesquisando lobby, e eles já torcem o nariz, eles já não querem saber, tá defendendo bandido, o que é isso, tá acabando com o Brasil. Na verdade, esse tabu, o lobby, ele decorre muito da ignorância sobre o tema. Na verdade, nós não discutimos, da mesma forma que o Congresso Nacional não enfrenta o tema para regulamentar, nós também não discutimos essa interseção entre os agentes privados e o poder público de forma republicana. Nós já temos alguns vieses, nós já temos alguns preconceitos sobre o tema, mas isso tudo decorre certamente da falta de conhecimento sobre a temática. E aqui eu queria já colocar de uma vez por todas, então, o que é o lobby? Muito simples. O lobby é uma atividade, a atividade de defender e influenciar interesses privados perante qualquer um dos poderes, dos 3 poderes. Quando a gente fala que o lobby é uma atividade, então nós estamos falando que é um processo, é uma série de atos, é algo complexo. Não é só uma conversa no fundo de um gabinete, não é um encontro no corredor do Palácio do Planalto. Não, ele é uma série de atos que envolvem estratégia de comunicação, que envolve muita pesquisa, que envolve grande preparo, tudo a fim de que sejam promovidos interesses privados, portanto, interesses exclusivos de agentes da sociedade civil, perante os tomadores de decisão públicos. E aí nós temos o lobby no Poder Legislativo, que é o mais comum, que a gente mais vê, no Poder Executivo também, e inclusive no Poder Judiciário. Depois nós vamos minudenciar cada uma dessas esferas, em cada um dos poderes, mas aí a gente já começa a resolver. Um pouco da história do lobby talvez seja interessante, que o conceito ele surge justamente para designar aqueles que frequentavam o lobby, o espaço do hotel, do Willard Hotel. Lá no século XIX, 1869 a 1877, foi quando o presidente Ulysses Grant, presidente norte-americano, ocupou a Casa Branca, e ele era um cara cheio de hábitos. Ele terminava o expediente na Casa Branca, e ele, muito apreciador de um bom bourbon, de bons charutos, ele se dirigia a esse Willard Hotel, que segue em Washington, a 6 minutos a pé da Casa Branca, e lá se encontrava com seus amigos e fumava charutos. Acontece que, como isso já fazia parte da rotina, os agentes privados foram entendendo que assim o era e se dirigiam, não à Casa Branca, mas ao lobby do Willard Hotel para poder falar sobre a construção de uma ponte,
para poder reivindicar suas demandas sociais. E ele já saía dali, depois também de alguns bons drinks, não tendo conseguido aproveitar as boas amizades, já falava, esse bando de gente que fica no lobby, esses lobistas, ficam no meu lobby atrapalhando. E daí já surge com essa pecha, mas segue até hoje. E hoje tem um sentido totalmente diferente, que é esse, de uma atividade complexa, de levar interesses legítimos ao poder público. Muito boa essa origem da expressão lobby. Você mencionou Washington, mencionou o hotel a 6 minutos da Casa Branca. Hoje foi a posse do Biden e, graças a Deus, nós tivemos aí menos um péssimo ator político saindo da presidência dos Estados Unidos. Esperamos também que o nosso péssimo ator político deixe em breve o inquilino do Palácio. Tenho defendido o impeachment já há mais de ano. Espero que esse ano próximo de 2021 a gente consiga empichar o atual inquilino do Palácio, que vai de mal a pior. E você nos trouxe a questão do lobby, e aí surge, Gustavo, uma grande questão. O lobby no Brasil é uma atividade lícita? Vamos lá. Então, eu já adiantei para vocês que o lobby ele não foi regulado, não foi regulamentado. Não existe nenhuma lei, nenhuma portaria, não existe nada, nenhum instrumento normativo que discipline essa atividade, portanto, de se comunicar com os poderes públicos em face de interesses privados. Acontece que isso não é ilícito. A falta da gente não ter algo para normatizar, para regular a atividade de uma maneira adequada e homogênea a todos, não significa que ele seja ilícito. Muito pelo contrário. A gente pode extrair, inclusive, um direito fundamental ao lobby, através da nossa Constituição. Por que isso? Como eu falei para vocês, fazer lobby é algo complexo. Envolve aí o peticionamento aos poderes públicos, peticionamento no sentido material. Não entregar documentos formais a quem quer que seja, mas poder se dirigir, poder pedir, poder requerer a qualquer um dos poderes. Envolve também a liberdade de associação, de formar grupos de interesse, de formar grupos de pressão. Um sintoma absolutamente natural de qualquer democracia. Exige o direito ao acesso à informação pública, para que seja possível se dirigir aos nossos representantes requerendo algo, nós precisamos conhecer o cenário, nós precisamos conhecer as contas públicas, as demandas da população. E, evidentemente, decorre da soberania popular. Decorre do princípio democrático de poder exercer a soberania em face dos nossos representantes, somente representantes. A partir daí, nessa conjugação de direitos fundamentais, que são direitos naturais de toda a democracia madura, nós temos algo parecido como o direito fundamental à participação popular. Participação nos espaços públicos. A nossa Constituição já prevê isso através de algumas instituições participativas também. É o caso das audiências públicas, exigidas em tantas hipóteses. Exigida na hora de formular um plano diretor de um município, exigida na hora de formar políticas públicas de impacto coletivo, em outros momentos. É também prevista, por exemplo, no plebiscito. O plebiscito exige a participação popular, o referendo e a própria iniciativa popular, que é redigir um projeto de lei e, através de amplo apoio popular, direcioná-lo diretamente ao Congresso Nacional. Quer dizer, a nossa Constituição já disse, povo, vocês estão convocados a participar das decisões políticas que lhes são afeitas. A partir daí, nós podemos extrair que é um direito fundamental participar. Como? Ainda não sabemos. Como? É isso que eu enfrento na minha dissertação de mestrado. Muito bom. Não sei se consegui responder, Marcos. Não, e fica claro que é lícita a atividade de grupos de pressão que exercem a pressão buscando seus interesses legítimos perante o legislativo, por exemplo, onde nós temos a elaboração de leis, a modificação de leis e a edição das normativas que regem a sociedade brasileira. Como o Gustavo colocou... Uma coisa interessante, Marcos, é que a formação de grupos de pressão, que é algo mal visto também na sociedade, decorre naturalmente da democracia. Períodos autoritários acabam com agremiações, acabam com sindicatos, acabam com associações. É natural de qualquer período democrático que você entenda que a sociedade é plural. A nossa Constituição adota o pluralismo político.
entende que a sociedade, na verdade, vive em conflitos, que o povo não precisa seguir uma única vertente, uma única ideologia, uma única visão do que é o bem, do que é o mal, do que é a felicidade. Existem uma série de virtudes sociais, elas em conflito, e aí isso é muito digno da democracia. Nós temos que entender, talvez, e eu gosto dessa alusão, entender o espaço político como uma arena social. Uma arena em que há disputas, mas que todos participam igualmente. Algumas vezes temos um vencedor, às vezes dá uma zebra, às vezes há uma goleada de um lado. De toda forma, esses interesses estão em disputa e eles estão em disputa de forma legítima e aberta. E isso é bom, isso é bom. Do contrário, não haver essa disputa implicaria um autoritarismo, implicaria a imposição de uma visão unitária, de uma visão uniforme de bem, de mal, do que é adequado para nós fazermos com as nossas vidas. Exatamente. E isso é muito importante. É muito importante mesmo. E como o Gustavo colocou, e como você colocou, Gustavo, o lobby não é uma atividade ilícita. Nós não temos no nosso Código Penal, em legislação extravagante, um tipo penal que descreva o lobby como uma atividade ilícita. Portanto, o lobby não é crime, ele não está, como você bem colocou, regulamentado no Brasil, mas ele não é uma atividade ilícita. Quem está chegando agora, nós estamos conversando com o advogado curitibano Gustavo Martinelli, que tem o seu próprio escritório da advocacia, está nos ensinando sobre a questão da influência do lobby na política brasileira, tema que é o seu tema de dissertação de mestrado. Eu convido todos vocês para enviarem um aviãozinho comunicando aos seus amigos que nós estamos ao vivo no meu Instagram e no Instagram do Gustavo. O nosso chat está aberto para perguntas, é muito importante a participação de todos perguntando. O tema é um tema relevantíssimo, interessante, cheio de dúvidas. As perguntas serão aqui colocadas para o Gustavo, para nós debatermos. Também nós temos a gravação desta nossa conversa, ficará disponível no Instagram, depois imediatamente após o término da conversa, e ele fica à disposição de todos no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, com os comentários e com as perguntas. Por exemplo, Gustavo, fugindo um pouco aqui da nossa linha, o Pacelli, que é um advogado atuante em Santa Catarina, em Camboriú, pergunta em linhas gerais, e aí a gente já volta depois para tratar das ferramentas de uma influência política nos três poderes, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário. O Pacelli pergunta o que diferencia, em linhas gerais, o lobby do tráfico de influência. Pô, pergunta sensacional, Marlos. Inclusive, reforço aqui a minha abertura. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, direcione essas perguntas aí no nosso chat. Vai ser um prazer conversar com todo mundo. Veja, a pergunta do Passetti, ela é interessante porque ela é uma dúvida que surge em geral. Na verdade, existem alguns artigos que se ocupam justamente de diferenciar o tráfico de influência do lobby. Porque se nós tivermos uma leitura muito rasteira do dispositivo do Código Penal que disciplina o tráfico de influência, é muito difícil você encontrar uma diferenciação ali. Em linhas gerais, Passetti, o que a gente pode distinguir é o seguinte: o lobby se ocupa de influenciar uma decisão discricionária. Se ela é discricionária, quer dizer que o decisor, o agente público, ele pode tomar a decisão A, B e C, mas as três são lícitas. São três decisões juridicamente adequadas, efetivas, existentes. O tráfico de influência vai colocar uma decisão D. Essa decisão D, a qual o traficante de influência exige do decisor, ela é ilícita. Então, o que se pede e o que se faz é o exercício de uma influência indevida para que se escolha algo que desvia da função do agente público ali, da administração. Toma-se uma decisão ilícita. E aí que está a grande diferença. É a letra D nas alternativas. Ou seja, quando você toma uma decisão ilícita, nós vamos estar frente a várias possibilidades de tipos penais, seja lá de tráfico de influência, de corrupção ativa, corrupção passiva, eventualmente de peculato. Estaremos muitas vezes frente ao crime também de organização criminosa. Eu não quero entrar muito
me aprofundar no tema criminal, porque a gente está falando do lobby como um instrumento de influência na política. Quero agora lançar a pergunta, Gustavo, de como que se dão essas ferramentas em cada um dos poderes, porque, lógico, o Poder Executivo tem uma realidade, o Poder Legislativo tem outra realidade, o Judiciário é um outro tema, tudo isso dentro do lobby, como que isso funciona de forma lícita. E aí eu não poderia deixar de mandar um abraço para a Nelisa Assunção, colega, amiga de faculdade, que está em Paranaguá, e também dar uma saudação especial e colocar como um complemento dessa pergunta a ponderação do Guilherme Lucchesi, que é o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Eu sempre tenho feito o convite para quem não é associado, imediatamente após o encerramento da live, partir para o site do IBDPE, ibdpe.com.br, se associar ao nosso instituto, onde nós debatemos grandes temas do direito penal econômico. E o Guilherme, que preside o Instituto, ele coloca justamente nessa linha de como se dá, como se utilizam as ferramentas de lobby no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O que você pensa sobre a atividade de relações governamentais, analisando isso do ponto de vista do parágrafo 2º do artigo 317 do Código Penal, que trata da infração de dever funcional por servidor que cede à influência, que vai muito do exemplo que você deu anteriormente. O lobby é lícito, mas se o agente público tomar uma decisão ilícita, aí nós estamos frente à infração de dever funcional, como o Guilherme trouxe, tráfico de influência, etc. Então eu te jogo essa bomba para você responder, porque nós estamos, como dissemos no começo da live, num ato de coragem do Gustavo Martinelli, de trazer o tema que foi por ele sugerido, que é a sua dissertação de mestrado, da questão do lobby. Manda bala. Sensacional, sensacional. Que bomba, hein? Que bomba. Preciso primeiro aqui colocar que não sou criminalista. As minhas colocações, elas partem muito mais do direito administrativo, e aí se centra, portanto, os meus estudos, mas achei muito interessante a colocação do Dr. Guilherme Lucchesi, e vou responder aqui meio que de pronto, de supetão. Vamos lá. Se nós pegarmos o crime do tráfico de influência, 332, nós temos que ele está inserto num capítulo, que é o seguinte, é o capítulo 2 dos crimes praticados pelo particular contra a administração pública. Temos ali que todos os crimes descritos, todos os tipos penais descritos neste capítulo, são exercidos tendo como sujeito ativo o particular. Do outro lado, nós temos condutas que são aceitas ou que contam com a participação do sujeito integrante, do intraneus, por assim dizer, né? Acho que é essa a expressão que vocês usam no direito penal, contam com o intraneus, aquele que está dentro da administração pública. E aí nós temos justamente o 317, quer dizer, de um lado, o traficante de influência que solicita, através de sua influência, através do seu nome, através de seus contatos, portanto, não é uma vantagem econômica, por assim dizer, é algo, o que a gente chama de venda de fumaça, é uma fumaça que se coloca ali a transação. De um lado, nós temos o agente privado, que o faz, e de outro, nós temos aquele que recebe, que cede, portanto, e é justamente isso que coloca o 317, ceder perante a influência. Para tomar, e olha só, aqui é o raciocínio não rasteiro, porque isso não diz o Código Penal, mas é isso que precisa ser lido a interpretação da Constituição. Tomar decisão ilícita. Se aquele que cede, se um funcionário, cede não a influência, por assim dizer, a fumaça, mas a argumentos racionais e persuasivos para tomar uma decisão lícita, que inclusive pode ser beneficiária da administração pública e a eficiência da administração pública, nós temos aí o cumprimento do dever funcional e não descumprimento. Se por pedido de terceiros o funcionário público toma uma decisão que é mais eficiente do ponto de vista da administração pública, ele cumpriu com o dever funcional e não descumpriu. Ele não tomou uma atitude indevida, ilícita, tomou decisão, na verdade, a mais adequada possível. E aí ele não pode ser onerado em nenhum título, seja administrativamente, seja no campo e na esfera penal, em nenhum nível. Agora,
para a gente começar a entender um pouco mais essa diferenciação, nós temos que entender no que consiste essa prática, portanto, das relações governamentais, que, a bem dizer, significa lobby, né? Os agentes de relações governamentais são lobistas. Pessoas usam isso justamente por conta da pecha que se carrega no espaço público. Então, diferenciar, sou um agente de relações governamentais, eu pratico advocacy. O advocacy nada mais é também do que uma estratégia mais ampla de lobby, que é o que se diz o lobby do bem. São todas formas, na verdade, de tirar essa pecha inadequada, a qual se colocou a adequada e legítima profissão do lobista. De toda sorte, Marlos, a profissão de relações governamentais, portanto, ela é uma profissão que exige como matéria-prima informação. Não é possível exercer adequada e racionalmente a influência que se pretende sem informação. Via de regra, os lobistas contam com algumas ferramentas, são estrangeirismos aqui, mas eu gostaria de enumerar, por exemplo, os white papers, os think tanks, as coalizões intersetoriais, mas são todas formas de pensar e criar conteúdo científico e racional para que, ao se dirigir posteriormente no contato direto, no face a face, seja possível exercer uma influência racional, uma influência que muitas vezes auxilia o decisor público. E, a bem da verdade, os estudos do campo da antropologia, que estudam, portanto, a etnografia social, quando pegam para analisar as práticas de relações governamentais nos vários campos, seja em nível federal ou nível estadual, o que se percebe é que os agentes públicos gostam deste contato, porque muitas vezes eles não têm condições de buscar informações qualificadas sobre um tema. Você imagine, Marlos, que um mesmo parlamentar deve, no mesmo dia, votar uma reforma da Previdência, colocar um substitutivo sobre a reforma da Previdência, analisar algo relativo à matéria ambiental, posteriormente pensar alguma alteração sobre a infraestrutura de portos do país. Quer dizer, são temas absolutamente distintos e que não há tempo hábil, isso colocando aqui o bom parlamentar, não há tempo hábil ao bom parlamentar para tomar uma decisão racional, se ele não puder considerar opiniões de terceiros. Então é muito importante. A matéria-prima, a informação aqui, ela é necessária para o bom exercício da administração pública. E você conseguiu algo raríssimo, Gustavo, que foi um pleno acordo do Guilherme Lucchesi, o Guilherme Lucchesi, que é o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico e que, via de regra, é um discordante, um divergente, e ele está aqui e colocou no nosso chat que ele está de pleno acordo com as tuas ponderações. Quer dizer, o lobby ele se diferencia do crime quando na ponta, de forma muito objetiva, o agente público é levado a tomar uma decisão ilícita ou toma uma atitude ilícita. E aí nós estamos frente não a lobby, mas a algum tipo penal que, como nós falamos, pode ser, a grosso modo, de corrupção ou do tráfico de influência, enfim. Mandar um abraço aqui para o Caio Mateus, grande advogado criminalista, Paula Bico, que está aqui conosco. Se você quiser, está convidada para quarta que vem, 17 horas, estar conosco. Dá o teu aceita aí no chat, se você quiser. Uma alegria ser a nossa debatedora da próxima quarta-feira. O Guilherme está dizendo para você que não é para você se acostumar com o acordo dele. É verdade, o Guilherme não é fácil de trazer o acordo dele. Mas eu queria que você explorasse um pouco mais, Gustavo, a questão das ferramentas. Você mencionou 3 ferramentas, pelo menos, com nomes em inglês, que são, como você disse, os estrangeirismos, mas eu queria que a gente tirasse aí um tempo para falar um pouquinho sobre essas ferramentas específicas que são bem interessantes e gostaria que você trouxesse para nós. Muito legal, Marcos, muito legal. Ó, Paula Bico, então, já foi convocada aqui e essas convocações são sérias. São sérias, seríssimas. Quarta-feira que vem já estamos de volta aqui com a programação normal. Vamos falar mais de direito criminal, mas agora vamos lá, vamos voltar aqui para o tema do lobby e entender essas ferramentas que eu citei. Eu queria citar outras aqui. Eu coloquei white papers, já vamos explicar uma a uma. Position papers, think tanks, coalizões intersetoriais e grassroots. Esse monte de letrinhas estrangeiras aí. Mas vamos lá, uma a uma. São todas, na verdade, ferramentas que se utilizam de informação, tá?
Então, os white papers, por assim dizer, nada mais são do que pesquisa científica. O desenvolvimento de pesquisa, na realidade, é muito importante para o lobby, mas não se coloca aqui uma pesquisa tecnicamente científica, porque ela já vem enviesada. No final das contas, o que se pretende aqui é criar condições supostamente científicas para validar um argumento futuro. Tá? E isso é muito feito quando o assunto que envolve a influência é um assunto muito técnico. Então, vai se discutir, por exemplo, a aprovação de um porto em determinada região do litoral brasileiro. É necessário que se extraiam argumentos ambientais, econômicos, de impacto na sociedade local. E tudo isso é muito técnico, tudo isso é muito difícil de ser obtido sem uma veste científica por detrás. Outra ferramenta são os position papers. Aqui já não há mais pretensão científica. É um posicionamento declarado de um grupo de interesse para aprovação, reprovação ou alteração de um dispositivo legal, de uma política pública específica. E aqui, normalmente, esses position papers eles são colocados para a imprensa. Então, há um grupo de interesse relativo à indústria no Brasil que quer aprovar a reforma reforma administrativa, a reforma tributária. Coloca-se, portanto, uma posição favorável desde logo. Isso é interessante para formar coalizões intersetoriais, que já é a próxima ferramenta. Pensar outros setores da população que muitas vezes não têm o mesmo interesse fim, mas que naquele ponto específico congregam interesses. Naquele ponto específico se conjugam. E isso é muito importante para criar uma impressão de solidez social, de unidade social que implica muitas vezes uma vitória perante os tomadores de decisão políticos. Aí nós temos também o grassroots lobbying, que é chamado também de lobby de raiz. Grassroots seria a raiz de grama, né? O lobby indireto que sai do seio social e não é direcionado, portanto, de forma vertical, de forma direta aos tomadores de decisão. O que se faz é, vamos colocar essa pauta no seio social, vamos fazer as pessoas irem às ruas, fazer um tuitaço. Hoje, no meio digital, isso é muito mais fácil de ser obtido, mas você coloca a problemática em pauta social. E aí você faz a coisa chegar até o topo da decisão, até os tomadores de decisão, de forma indireta, de forma mais orgânica, portanto. Essas são algumas ferramentas. Claro, cada uma delas vai variar muito de acordo com o espaço e com o decisor que se pretende atingir. E aí a gente pode dividir, pelo menos, as estratégias de lobby nos 3 poderes. Então, uma coisa é fazer lobby no legislativo, outra coisa é no poder executivo, e aí uma terceira coisa muito mais diferente é exercer um potencial lobby no poder judiciário. O que a gente tem normalmente no poder legislativo, grande parte do esforço aqui é criar um monitoramento do que se discute atualmente nos 3 níveis da federação, quais são as iniciativas legislativas, qual o timing ideal para se criar uma propositura, porque muitas vezes não há timing. Você quer defender uma pauta, como você vai colocar agora, no momento de crise, uma pauta relativa a um benefício fiscal? É muito difícil. Se você colocar para votação, você vai ter essa pauta reprovada e ela vai ser arquivada, acabou. Não é o momento certo. Então, fazer essa filtragem, considerando que existem milhares de leis sendo votadas e discutidas todos os dias no Brasil, é algo muito difícil. E aí se consome muito tempo e energia. Outra coisa é fazer o lobby no poder executivo. E diferentemente do que nós imaginamos à primeira vista, isso não acontece, sobretudo, no chefe do poder executivo. Isso acontece em âmbito federal, perante as agências reguladoras, que têm um critério muito mais técnico e que vão ter tempo de apreciar as informações racionais que nós levamos. Sobretudo no governo de hoje, que é completamente ignorante. No governo de hoje, que é completamente irracional. Levar argumentos racionais para o chefe do executivo hoje é inócuo. Muito mais inteligente é fazer pelas vias laterais, através dos ministérios, por exemplo. Muito importante também para o executivo é criar uma estratégia de reputação social. E aí, uma comunicação, uma assessoria de imagem, uma assessoria de reputação mesmo, é extremamente útil.
E, finalmente, no Poder Judiciário, aqui nós temos um complicador. O Poder Judiciário nos Estados Unidos, em que o lobby já é regulado e muito bem desenvolvido, ele é um alvo especial dos grupos de interesse, porque ali o controle de constitucionalidade ele é difuso e ele acontece de uma maneira que muitas vezes exige uma pressão social na medida em que a Suprema Corte, pode rejeitar ou aceitar determinadas questões. Ali, e isso a gente consegue ver, inclusive, no imaginário de filmes, da teles que nós acompanhamos, muitas vezes se faz chegar uma pauta, uma causa à Suprema Corte para que ela decida os rumos da nação. E esse jogo de fazer uma pauta chegar no controle de constitucionalidade é muito mais factível do que aqui no Brasil, em que, primeiro, não há essa prerrogativa dos nossos ministros de aceitar ou não, fora a análise formal dos recursos e das ações de controle concentrado, não há essa opção, essa prerrogativa de recusar algo que esteja formalmente adequado. E nós aqui também, nós temos já alguns legitimados ativos para o controle concentrado de constitucionalidade, que dificulta, por exemplo, aquilo que acontece nos Estados Unidos, que são associações, por exemplo, dos direitos civis, associação do desenvolvimento das pessoas negras, e essas associações se formam e se fundem no interesse objetivo para levar ações justamente ao Poder Judiciário. Aqui no Brasil, o lobby no Poder Judiciário se limita, portanto, a criar, por exemplo, uma influência tal que o próximo ministro seja alguém partidário desta ou daquela ideologia, desta ou daquela visão. E ainda a participação como amicus curiae nessas ações de grande expectativa, de grande impacto social. Acaba se limitando a esses espaços. Marus, eu acho que eu acabei falando demais até. Muito bom, muito bom. Não, foi excelente, porque o Gustavo Martinelli, que está aqui conosco, está tratando do lobby, da influência do lobby na política, e estava justamente nesses últimos minutos trazendo quais são as ferramentas, explicando cada uma das ferramentas possíveis de utilização do lobby. Já deixou claro que o lobby é uma atividade lícita, inclusive no Brasil, ela não é regulamentada, mas não é uma atividade ilícita. Deixou claro qual é a diferenciação, que é uma linha muito tênue entre a conduta lícita e a conduta ilícita nesses tipos de casos. Então, a tua manifestação, Gustavo, esclareceu, inclusive com exemplos de como se dá o lobby perante o legislativo, perante o executivo, e a dificuldade que nós temos, inclusive, de tratar do lobby no poder judiciário. Você colocou que nos Estados Unidos o lobby é regulamentado. Você entra nesse assunto na tua dissertação de mestrado? Entro sim. Eu acabo analisando dois cenários, até porque eu sugiro orientações posteriores para a nossa regulamentação tupiniquim, mas eu tenho que enfrentar o cenário estadunidense e acabo também analisando o cenário chileno. Em 2014, o Chile se tornou a primeira nação sul-americana a regulamentar de forma efetiva e eficaz o lobby. Mas os Estados Unidos têm essa previsão de forma muito bem trabalhada normativamente desde a década de 40. Nós tivemos o Lobbying Disclosure Act desde a década de 40, depois tivemos uma alteração em 95 e também em 2007, para criar algumas normativas após escândalos de corrupção. O que é muito interessante nos Estados Unidos é que essas normativas federais, elas também conversam com as normativas estaduais, por um federalismo muito autônomo que eles têm por ali. Então, há uma normativa federal, de outras mais de 50, salvo engano, são 56 estados, não me lembro. Enfim, cada estado tem a sua normativa sobre lobby, e isso torna a atividade muito complexa e muito bem remunerada justamente por isso. Na verdade, nós temos um mercado bilionário dos lobbies nos Estados Unidos. Felizmente, a regulamentação traz muita transparência. Essa é uma das grandes vantagens da regulamentação. E nós temos hoje acesso a esses investimentos. Pois não? Eu quero entrar justamente nessa questão dos benefícios que o lobby traz e também nos malefícios que nós podemos encontrar no lobby. Depois do nosso grande finale, o Gustavo vai dar dicas práticas de como colocar a mão na massa com estratégias de lobby. Eu acho que isso é bem interessante.
Mas antes disso, Gustavo, a Andrea Bertoldi, ela coloca o seguinte: os lobistas, ou os chamados lobistas, eles são especialistas em determinado tema, ou eles são generalistas e se especializam quando contratados? Isso é uma questão bem interessante. E temos também uma manifestação do Cadu Vaz, que estava lá te elogiando, e que agora ele, então, resume que o lobby é uma maneira de pressionar o agente para tomar determinada decisão. É isso, Gustavo? Então, são esses dois pontos que eu acho que a gente pode enfrentar antes de entrar nos benefícios e nos malefícios do lobby. Maravilha, maravilha. Duas perguntas muito boas. Vamos lá. A pergunta feita pela Andrea, ela é interessante porque ela revela algo, uma pergunta sobre como são os lobistas aqui no Brasil, por exemplo. E a gente tem estudos, novamente, da área da antropologia que enfrentam esse tema. Nós temos a tese de doutorado da professora Andrea Gozzetto, da FGV, tratou justamente disso. E aí ela analisou grandes lobistas ao longo do Brasil e percebeu que, primeiro, eles vêm de diversas áreas de formação, grande parte deles são advogados, mas eles acabam preferindo por se especializar na matemática. Então, na medida em que são feitos contratos de representação de interesse, é algo muito importante ser dito, esses contratos eles são de longo prazo, porque exercer influência não é algo simples. E aqui eu aproveito para responder a pergunta do Cadu também, como foi dito, o lobby é uma atividade complexa de justamente influenciar os tomadores de decisão em face de interesses privados. Fazer isso é algo que leva tempo, leva estratégias de reputação, de comunicação, de persuasão. E aí, para que seja feito de maneira adequada, é muito comum que os lobistas acabem se especializando no setor econômico. Então, há o lobista da indústria farmacêutica, há o lobista dos direitos sociais, há o lobista ambientalista. Porque a conversa, por mais que ela exija um conhecimento sobre direitos, sobre o processo legislativo, sobre os direitos fundamentais, enfim, exige esse conhecimento econômico do setor. Então, é isso que se apresenta hoje no Brasil, uma qualificação setorizada, não generalista, por assim dizer. E aí, já entrando nos... Eu estou com medo do nosso horário, Marlos. Eu estou controlando, e é interessante a tua pergunta, Gustavo, porque quando nós passamos 2020 com live todas as quartas-feiras às 5 horas, iniciamos agora 2021 com vocês, seguiremos todas as quartas às 17 horas, ficou como um horário fixo, e muitos dos convites que eu faço, a pessoa diz, nossa, mas 1 hora é muito tempo, 1 hora eu não tenho como ocupar todo esse espaço. Lógico, a gente não precisa ocupar 1 hora, mas o Instagram nos corta em 1 hora. E, invariavelmente, o tempo passa como está passando com você, o tempo passa voando. Então, nós estamos agora com 45 minutos e temos ainda tempo para tratar dos benefícios, para tratar dos malefícios e para encerrar com a cereja do bolo. E eu estou aqui conversando com o Gustavo Martinelli, tratando do lobby e a influência na política. Tema interessantíssimo, está gerando uma série de perguntas. Quem tem as perguntas pode colocar aqui no chat que nós vamos responder. A nossa live fica gravada no Instagram e fica gravada com os comentários, porque o Instagram não grava o comentário, mas no YouTube fica gravado com os comentários e, portanto, a gente pode continuar debatendo depois nas redes sociais, Arnes de Oliveira e Andreasa. Vamos com os benefícios e os malefícios do lobby, Gustavo. Maravilha, maravilha. Então temos tempo, mas vou também ser bastante objetivo nesse final para a gente poder entregar tudo aquilo que eu prometi. Então vamos lá. Como eu já adiantei anteriormente, fazer lobby exige muita pesquisa, exige um contato direto com aqueles que participam do setor econômico, e justamente por isso, na hora que os representantes de setores sociais, setores privados, se endereçam ao agente público, eles levam informação de qualidade. Informação que normalmente não é acessível à administração pública. E aí, existem alguns pesquisadores nos Estados Unidos, principalmente um tal de Austin Smith, o nome não é importante. Ele desenvolveu um modelo matemático para demonstrar que a existência de lobby é melhor do que a sua não existência, do que a sua ausência, portanto. Ele diz o seguinte, bom, o tomador de decisão, o agente público, principalmente aquele que é eleito, ele tem um interesse final, continuar no cargo.
seja em outro mandato, seja crescendo na sua carreira política, e para isso ele precisa corresponder às expectativas sociais, principalmente do seu eleitorado. Ele precisa entender como o seu eleitorado está vendo as questões do dia a dia. Acontece que entender como a população se comporta é muito difícil. É muito caro ouvir esse ruído social, como chama o pesquisador. O que acontece aí é o seguinte, ele percebe que na disputa de interesses privados, os próprios lobistas levariam argumentos para dizer, olha, se você, administrador, tomar essa decisão, o que você vai ter é, primeiro, uma resposta muito adequada ao problema, e segundo, é assim que a população deseja. O outro lobista, o lobista B, vai falar, não, na verdade, a decisão que deve ser tomada é a decisão B. Por isso, por aquilo, por aquilo. Haveria, portanto, uma disputa. É um erro nós imaginarmos que o lobby acontece só com uma hegemonia. Na verdade, lembre o modelo das arenas sociais. A política, ela é uma arena social. As pessoas disputam. Os interesses são vários, eles estão em conflito. Nesse conflito, o maior beneficiário é a administração pública. O maior beneficiário é o tomador de decisão, que vai ter muito mais informação de qualidade, para tomar uma decisão mais eficiente, juridicamente válida, para tomar uma decisão que, portanto, não desvie de sua função. Isso, claro, respeitando os limites da lei, desde que não haja práticas criminosas aí envolvidas. Então, nessa disputa, nós temos um grande vencedor, que é o interesse público. Essa é uma das grandes vantagens do lobby. Temos perigos, isso é verdade. Não é um mar de flores, e o grande perigo do lobby, que é muito discutido, é a captura do Estado. Isso acontece, sobretudo, quando essa disputa ela não acontece de forma equilibrada. Quando um dos lados tem muito mais poder do que outro. Numa sociedade como a brasileira, isso é muito comum. E isso é muito comum, apesar da regulamentação. Isso é muito importante ser dito. A regulamentação não favorece, pelo contrário, desfavorece, coloca limites para essa competição. Hoje nós temos um grupo hegemônico que controla boa parte dos interesses que chegam até o Palácio do Planalto. E aí nós temos a captura do Estado, nós temos o desvio do interesse público para favorecer interesses privados. E esses podem ser de várias montas. Temos aqui alguns exemplos, como o favorecimento de benefícios, subsídios tributários, o controle de novos competidores a determinados mercados, com barreiras regulatórias, prejuízo de concorrentes secundários com outras barreiras, política de preços, enfim, é muito factível e é muito fácil e interessante para que grupos hegemônicos controlem a entrada de competidores, controlem o acesso que eles têm, um acesso privilegiado, de fato, a esses tomadores de decisão. Existem muitas outras considerações que poderiam ser tomadas, mas eu acho que eu trouxe grandes visões. De um lado, a competição benéfica ao interesse público. De outro, o risco justamente ao interesse público ser capturado por grupos hegemônicos. E aí temos que sopesar, temos que fazer acontecer. É isso mesmo, e o Gustavo está deixando claro sempre, para quem está nos acompanhando desde o início, que essa linha tênue que separa a ferramenta lícita do lobby, ela pode atingir uma finalidade ilícita. E aí nós estaremos sempre frente ao crime. Mas aí nós estamos fugindo da tratativa lícita. E isso é importante, isso acontece em qualquer atividade, inclusive na advocacia. Eu presidia a OAB nos anos 2004 a 2006 e sempre dizia, quer dizer, não é que o crime foi praticado, um advogado com condenação transitada e julgado, não é um advogado condenado com trânsito e julgado. O advogado é um réu que foi denunciado e, portanto, ele é ali considerado um criminoso. Portanto, não é um advogado criminoso, é um criminoso. E assim é em toda a atividade, você tem que agir de forma lícita. E as linhas são, em alguns pontos, muito tênues, por isso que esse tema do lobby é um tema de enfrentamento muito corajoso, como o Gustavo Martinelli tem feito na sua dissertação de mestrado. E aí, Gustavo, há a questão de como, e esse eu acho que é um grande finale, uma questão realmente importantíssima, como que se monta uma estratégia de lobby nesse cenário que você pontuou, de tabu, de dificuldades,
de pessoas tratando isso como uma questão criminosa. Você mencionou também que na tua dissertação você sugere ações ou sugere regulamentações. Então, você acha que pode, eu te convido a fechar essa nossa excelente conversa com esta ponderação de como agir de forma lícita dentro do lobby. Pensar a prática do lobby ela é muito importante para fazer esse fechamento, porque nós desmascaramos o tabu inicial. Quando nós passamos por diversas perguntas, diversos questionamentos aqui, mas colocar isso em prática torna o entendimento inicial ainda mais bem apreendido. E aí, claro, cada estratégia de lobby ela é individual, mas nós temos um checklist, nós temos um plano genérico, um plano geral, para pensar estratégias que sejam mais ou menos funcionais. Porque de nada adianta eu hoje ser contratado por determinado interesse e já ir diretamente, sem conhecer o caso, sem conhecer o setor econômico, sem conhecer o que está sendo discutido no cenário nacional, de nada adianta eu já ir diretamente com o tomador de decisão. Antes, eu preciso, e aqui eu quero fazer o nosso checklist, aqui eu quero pensar um grande plano com vocês. Primeiro passo, escolha uma batalha. Pick up your battle. Essa é a máxima. Existem muitos interesses no mundo, conflitantes, e esses interesses são, mesmo os próprios grupos de interesse têm diversos objetivos. É importante que se escolha um alvo. Escolher um alvo de batalha. O que se quer aqui nessa estratégia? É conseguir determinado subsídio fiscal. É pensar uma política ambiental favorável à região amazônica. Escolha essa batalha. Uma vez escolhida, segundo passo, muita pesquisa e análise. Essa pesquisa, ela é jurídica, ela exige um monitoramento legislativo e ela exige também muito conhecimento técnico. Então vamos pegar aqui, eu quero trazer, para exemplo, uma política anti-bullying, porque aí a gente não tem... Quem que é contra políticas contra o bullying? É algo tranquilo. Então, ótimo, a gente escolheu a nossa luta. Vamos pensar políticas públicas contra bullying nas escolas, bullying online. Vamos pesquisar. Segundo ponto é pesquisar. Qual o impacto do bullying nas nossas crianças? Como acontece o bullying no espaço digital? Como acontece o bullying hoje durante a pandemia? Ainda existe? Enfim, muita coisa mudou, é preciso estar atualizado. Terceiro passo, definição de objetivos. Precisamos ter estratégias concretas. Como eu quero pautar políticas públicas anti-bullying? Quero criar uma secretaria, uma especialidade dentro da Secretaria de Educação do Estado? Quero colocar especialistas em cada escola municipal para tratar disso, psicólogos? Ótimo, vamos colocar então psicólogos. Esse é o nosso principal objetivo. Psicólogos em toda escola municipal. Depois disso, vamos identificar os atores impactados. Vamos ver quem são os stakeholders envolvidos. Nós vamos trabalhar com a Secretaria de Estado, nós vamos trabalhar com a Secretaria Municipal, nós vamos trabalhar com um grupo de mães, por exemplo, que defendem essa pauta, nós vamos trabalhar com um grupo de pais que defendem essa pauta, com psicólogos, portanto, então, nós vamos congregar diversos setores da sociedade e entender como eles podem contribuir. Então, nós estamos fazendo uma análise dos atores impactados e nós já vamos para a próxima etapa, que é fazer essa gestão, a gestão dos stakeholders. Vamos chamar, então, fazer uma grande live, um grande evento hoje sobre os impactos do bullying digital. E aí eu chamo todos esses representantes da sociedade, faço uma bela mesa, todos eles vão ter tempo de fala, vão ser condecorados. Ótimo, nós criamos uma aliança intersetorial. A partir daí, nós temos que avaliar quais são os riscos e ativos que nós temos. Mais importante, analisar os riscos. Olha, será que esse é o momento adequado para a gente pensar essa política? A vacina já chegou. Será que daqui 2, 3 meses a gente já não vai estar numa outra realidade em que o bullying digital, por conta da pandemia, não vai ser mais presente? Vai ser, na verdade, o bullying real, o bullying na vida concreta? Isso é um risco que nós temos. Quanto capital humano nós temos? Quais são os nossos ativos? Nós temos alguma celebridade que apoia a nossa causa? Enfim, fazer uma análise geral dos riscos e ativos. 7º passo, engajamento com a sociedade civil. E aí sim, voltando àquela estratégia de grassroots lobbying, né, do lobby de raiz,
Vamos chamar a sociedade civil para fazer uma conscientização desse problema, do problema do bullying nas escolas. E a partir daí, a sociedade civil vai nos apoiar. Vai também, vamos fazer uma carreata, vamos fazer outros eventos, conversar com outros setores da sociedade civil. Vamos colocar esse tema na agenda cotidiana das pessoas, que elas discutam isso, que elas pensem sobre isso. Vamos fazer um tuitaço contra o bullying digital, hashtag contra o bullying digital. Isso vai chegar em algum momento até as autoridades públicas. Marlos, feito esses 7 passos, aí eu vou começar a pensar em conversar com as autoridades. Eu não vou fazer o lobby direto, como nós dizemos, não vou fazer o lobby direto até ter tudo isso muito bem mapeado, muito bem estruturado, porque de nada adianta, eu vou passar vergonha. Após tudo isso, eu já tenho o cenário concreto, eu já tenho o apoio da sociedade civil, eu represento algo. E aí sim, eu vou me dirigir ao secretário de Educação do Estado do Paraná, ao secretário de Educação do município de Curitiba, por exemplo, e dizer o seguinte: olha, nós temos uma pauta concreta, entrego um memorial, 10 ações contra o bullying digital. Aí sim eu consigo algo. 9º passo, o monitoramento. Nós vimos, direitos, eles vão e vêm. Os direitos, infelizmente, num momento como nós estamos passando, tem tido muito retrocesso. São os retrocessos de direitos sociais, de direitos individuais. De nada adianta nós conseguirmos pautar uma política pública, então conseguimos que toda escola municipal tenha um psicólogo que vai tratar de bullying. Daqui 2 anos isso pode já não acontecer. Um corte de gasto na Secretaria da Educação pode não acontecer. É muito importante que haja esse monitoramento constante. Marlos, mais ou menos, acho que eu consegui trazer para vocês os 9 passos de uma estratégia de lobby. O que você acha? Golaço, grande live para começar o ano de 2021. E agradecer de coração, Gustavo, a tua manifestação. Dizer que aguardamos ansiosamente o livro decorrente da tua dissertação de mestrado, e é um tema que vai render, tenho certeza que terá muito debate sobre esse tema, então fico muito feliz de ter sido você o nosso primeiro convidado do ano de 2021, agradecer ao nosso público sempre participando. André Bertoldi agradeceu a resposta que você deu, ficou satisfeita, agradecer a Thaís que está nos acompanhando, o Luiz Roberto, que está fazendo sempre comigo os bastidores aqui das lives, Júlia Andrade está te agradecendo, enfim, tanta gente, Robson Gradovski. Dizer a todos vocês que na próxima quarta-feira, 17 horas, como em todas as quartas-feiras deste ano de 2021, estaremos aqui nesse canal do Instagram, Marlos Arnes, compartilhando conhecimento com os nossos convidados, que trazem sempre temas super relevantes. Juliana Bertoldi, que é suspeita, está te elogiando, diz que foi show, obrigado. Eu vou desconsiderar esse elogio, mas os demais eu vou considerar. Cadu, obrigado pela live. Guimarães Filho está dizendo que é muito bom. E convido vocês para seguirem também o Instagram do Gustavo, acompanharem o escritório do Gustavo, que está bombando, e desejar a todos vocês um grande ano, um ano com saúde. É um momento aí importante de continuarmos mantendo as nossas regras, utilizando máscaras, mantendo o distanciamento social, mantendo especialmente a nossa mente ativa e a cabeça fora d'água, porque a solução está cada vez mais próxima desse momento difícil. Vamos firmes em frente. Muito obrigado, Gustavo. Viva! Muito obrigado, Marlos. Foi um grande prazer conversar com vocês. Nossa, que conversa gostosa, passou muito rápido. Agora, nesse finalzinho, eu estou até travando a minha língua aqui para dar conta de Mas eu agradeço demais, de coração mesmo. Parabéns àqueles que me acompanham também, acompanhem o Marlos a partir de agora, porque só vem coisa boa por aí, sempre com temas instigantes, sempre com temas reveladores e com pessoas com propriedade para falar. Então foi realmente um grande prazer, que 2021 chegue com tudo, assim como tem sido. Amém. Valeu. Eu vou terminar com a mensagem do meu primo querido, Marcelo Viana, advogado em Curitiba também, que está nos acompanhando. Parabéns pela escolha do tema e do palestrante. Demonstrou conhecimento teórico e prático. Obrigado, Marcelo. Grande abraço a todos vocês. Quarta que vem nos vemos de novo. Abraço, Gustavo. Valeu, tchau, tchau. pessoal. Valeu. Tchau, tchau.